Meus amigos, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde você encontra informação útil, palavra útil, né? Em vez de palavra destrutiva, em vez de palavra inútil. Aqui nos oferecemos palavras úteis, palavras que podem ajudar a gente a viver e trabalhar. Por que são palavras úteis? Porque são palavras que são construídas na ação, né? Não são palavras inventadas por nenhum gênio de teoria. Ao contrário, são palavras construídas na ação. As palavras são ações, né? Na verdade, é isso. Sempre foram ações, né? As palavras existem para descrever ações. E quando nós estamos falando sobre os assuntos que nós queremos falar aqui, que o tema é saúde mental e cultura, sempre, né? A gente está preocupado com a saúde mental do Brasil, estamos preocupados com a saúde mental do mundo, né? Que cada vez mais degringola, né? Para um lugar diabólico, demoníaco, de guerras e violências inomináveis, né? De maldade solta, e que aparentemente não há o que fazer além de dar drogas, né? Eletrochoques, né? De utilizar abordagens cartesianas, né? Da medicina moderna, da psiquiatria moderna. E isso não é verdade, né? Porque se a gente vai estudar um pouquinho mais, né? Vai para um pouco além da página 2, a gente começa a ver que tiveram experiências importantíssimas, revolucionárias, experiências que mostraram que era possível trabalhar de maneira diferente, que era possível trabalhar de forma livre, de forma original, de forma a pesquisar, a investigar, não é verdade? Nós não podemos admitir nenhum tipo de pensamento que vá na direção do eu não conheço e também não quero conhecer, porque isso é irracional. Isso é fanatismo, isso é loucura, isso é violência, isso é corrupção, né? Isso é acomodação numa certa posição em nome de dinheiro, em nome de valores que não são os valores da verdade, os valores do conhecimento. Então nós temos que ter a postura né, de verdade, de dizer eu não sei, mas eu quero saber, eu não conheço, mas eu quero conhecer. E esse conhecer é uma possibilidade de todas as pessoas, né? Todas as pessoas devem conhecer e esse conhecimento deve ser livre. Então a gente tem visto a importância dessa visão, desse pensamento para a saúde mental e para a cultura, né? A cultura precisa de saúde mental e a saúde mental precisa de cultura, né? O teatro precisa da psiquiatria e a psiquiatria precisa do teatro, né? Um precisa do outro, porque um ajuda o outro a iluminar uma parte que o outro não conhece, uma arte, uma ciência, uma arte, um saber e um fazer. E através das nossas ações, dos nossos fazeres, nos últimos 8 anos de trabalho documentado, que vocês acompanham pela internet, que vocês sabem da nossa luta, que vocês sabem que nós sofremos, né, esse fechamento insidioso, conspiratório, por parte do hospício da Secretaria de Saúde, entende? Nós transformamos o hospício da Secretaria de Saúde em Universidade Popular de Arte e Ciência, com grupos de teatro, de música, de dança, congressos anuais de teatro e psiquiatria, com mais de 500 participantes, 500 artistas trabalhando, participação dos principais artistas, dos principais cientistas do país, do professor José Pacheco, o maior educador vivo, professor Nelson Vaz, o maior imunologista do mundo brasileiro em atividade, tudo acontecendo dentro do Instituto Nísio da Silveira, participação do Ney Matogrosso, um dos maiores artistas ativos que nós temos, o Amir Haddad, que foi meu professor de teatro e também atuou dentro do Hospício do Engenho de Dentro, esses anos todos, de 7 anos, e nós, quando percebemos que nós íamos sofrer os ataques, né, porque os ataques no Brasil, na verdade, são regra, na verdade, uma sociedade colonizada, controlada por uma elite corrupta, uma elite ideologicamente corrupta, que não sabe quem é, não sabe o que está fazendo, é pura violência. Então, quando nós percebemos que o Hotel da Loucura estava sob perigo, eu iniciei uma campanha internacional, em 2014 ainda. Fomos a Londres, fui a Genebra visitar o professor Jacques Arpin, que, no nosso entendimento, é o maior nome do mundo em teatro e psiquiatria hoje, um grande psiquiatra transcultural. E eu, inclusive, cheguei ao professor Arpin através da pesquisa, porque encontrei os seus trabalhos publicados na revista Psiquiatria Transcultural aqui da McGill, né? Então, eu fui fazer campanha, fui trabalhar, fui dar aula em congressos, fui fazer coisas.
né, para poder justamente articular saídas, né, para o nosso terceiro mundismo, para o nosso subdesenvolvimento que se autodestrói. E aí o professor Harpan me colocou em contato com o professor Kiermaier, aqui de Montreal, da McGill, e foi como nós chegamos aqui, para justamente ter a oportunidade de, hoje, 1 ano e 8 meses depois, dizer: o teatro é a vacina contra a loucura, feito com método e com conteúdo de qualidade, porque nós temos um grupo aqui no Canadá agora, com 1 ano e 8 meses de vida, acabamos de completar uma oficina de 7 dias, que foi gloriosa realmente, né? As energias dos 7 autores, de Dionisos a Spinoza, do método Chaves, realmente são energias arquetípicas, são energias transformadoras. Já temos resultados maravilhosos, entende? Desenvolvimentos, gente que perdeu peso, gente que começou a falar, gente que começou a cantar, gente que apareceu, gente que entrou em crise, que nunca entrava em crise, quando entrou em crise para poder resolver. Então tudo isso é uma experiência que demonstra, entende? É uma experiência que demonstra. E aí eu penso no meu país. Penso na história de traumas do meu país, penso na história de traumas das comunidades, vejo esse momento que nós estamos vivendo, um momento de sofrimento, um momento de trauma, um momento de rebaixamento econômico, né, de ataque, de drenagem econômica. Todo o dinheiro público brasileiro está sendo drenado pelos grandes bancos internacionais. Eles chamam isso de crise, eles chamam isso de crise que tem que cortar benefícios. Não é nada disso. Trata-se de um ataque político e econômico do Goldman Sachs, né, dos grandes bancos do mundo, que drenam todo o dinheiro de toda a sociedade. E como as pessoas são muito ligadas simbolicamente ao dinheiro, né, na verdade é essa, as pessoas todas são ligadas simbolicamente ao dinheiro, adoram o dinheiro, têm fetiche por dinheiro, aí quando drena o dinheiro, se mata, comete suicídio, perde tudo. Então é um momento muito grave, um momento de crise, de fragmentação de uma cultura, de um tempo histórico, né, dessa coisa financista que é poderosa, que manda nesse mundo. Então a gente tem que estar pronto para enfrentar essa epidemia de doença mental. E essa epidemia de doença mental, a primeira coisa para enfrentar ela é compreender ela, né? Se a gente tentar enfrentar sem compreender, não vai conseguir. Vai dar merda, porque é enganador, né? A loucura é enganadora, o comportamento humano é enganador, o comportamento humano é falso. Então você tem que desenvolver método, né? Você tem que fazer um método que te ajude a distinguir o joio do trigo, que ajude você a distinguir a neurose da psicose. E realmente o grande método que nós tivemos contato nesse campo da promoção da saúde, da psiquiatria transcultural e tudo, é a doutora Nise, né, meus amigos? Um museu de imagens do inconsciente, que é o mapa do inconsciente coletivo, não tem paralelo no mundo, nada chega perto disso. As principais coleções da Inglaterra, da Austrália, de Heidelberg, do Prinzhorn, fazem assim 10 mil trabalhos, 20 mil trabalhos. O Museu de Imagens do Inconsciente tem 360 mil trabalhos, tem um mapa, conseguiu fazer um mapa das entidades, das entidades mitológicas, né? Das imagens que compõem a nossa psique. Então isso ensina a psiquiatria, ensina a medicina, ensina ao médico que a imagem tem história, que o delírio tem história, que a alucinação tem história, que a pessoa tem história, que a família tem história, que ela não é um rótulo que você bota, né? O rótulo da doença, um rótulo mórbido. Não é isso. É a história dessa pessoa, é a infância, a adolescência, a história dos ancestrais, a história da comunidade, a história da cidade, porque tudo vem, né, ancestralmente, né? Tudo vem da nossa trajetória na Terra, que nós sabemos hoje, no alto dessa sociedade científica, que nós temos uma história dos nossos ancestrais hominídeos, que é a família de primatas que deu origem à nossa espécie, de 3 milhões de anos. Então isso é uma compreensão importante para entender. Para entender o Brasil, né, a situação de saúde mental do Brasil, tem que entender a história das famílias do Brasil. E de onde nós viemos? Nós viemos da África, nós viemos da América, né, indígena, né, nós viemos da própria terra, os nossos ancestrais, viemos da África e viemos da Península Ibérica, viemos de Portugal e Espanha, viemos
do mundo mediterrâneo, viemos do norte da África, viemos do Oriente Médio, viemos da Grécia, viemos da Itália, viemos do Mediterrâneo, viemos desse mundo mestiço, desse mundo moreno, né? Desse mundo que mistura árabes, judeus, cristãos, todos numa mesma civilização. Esse mundo que traz a escrita, que traz os livros, né? Que traz todas essas formas de conhecimento que vão compor. Nós viemos da Península Ibérica, né? Como se diz, fundados, né? Nos últimos 500 anos, e tivemos Inquisição, né? Desses últimos 500 anos, 300 anos foi embaixo de Inquisição, né? No Brasil. Então, nós tivemos traumas, nós tivemos a extrema violência da colonização europeia, né? A extrema violência dos genocídios indígenas, da escravidão, que foi um genocídio por ela própria, um grande holocausto, né? E tudo isso enterrado, né? Tudo isso enterrado nas nossas memórias, enterrado nas memórias das nossas famílias, enterrado nas memórias das nossas comunidades, que hoje são comunidades violentas, enterradas nas nossas famílias, que hoje são famílias violentas, que são famílias que não conseguiram desenvolver o seu potencial máximo. Ficaram subdesenvolvidos, e quem fica subdesenvolvido fica violento, agride, não consegue se comunicar. O Thomas Kidd, que era um amigo do Shakespeare na Inglaterra, dizia: quando a palavra falha, a violência se espalha. Então, nós vamos precisar de muita medicina, entende? Mas de muita arte de curar. De muita arte de curar, de muita arte de curar, de muito entendimento de que a medicina precisa da cultura e que a cultura precisa da medicina, que a medicina precisa da psiquiatria, que a psiquiatria precisa do teatro, o teatro precisa da psiquiatria, que nós precisamos uns dos outros, que nós vamos ter que complementar as nossas habilidades para a gente conseguir debelar essa ditadura de psicopatia genocida que nós estamos enfrentando, e que todas as linguagens correntes, toda a televisão, todo o marketing, toda a propaganda, todo esse sistema político fracassado, né, destrutivo, horroroso, tudo isso vai ter que ser substituído por práticas que sejam saudáveis. Tu vai ter que substituir a televisão pelo teatro de rua, pelo teatro comunitário, pelo teatro feito no território, o teatro feito de verdade, com as pessoas, com suas histórias, com os mitos, com as imagens fantásticas da literatura, da dramaturgia universal, o teatro do Shakespeare, o teatro do Artaud, o teatro do Brecht, que nós temos feito nos territórios, né? Então isso tem demonstrado nossos atores, que hoje são atores competentes, trabalham há 6 anos, estão alugando suas casas, avançando suas vidas hoje, graças a Deus, com dificuldades imensas, né, da alta vulnerabilidade social do Brasil, mas nós temos conseguido sustentar esse efeito de desenvolvimento simbólico da personalidade. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa de importância científica altíssima. Precisa ser protegido e promovido, e não fechado pela Secretaria do Hospício, o Hospício da Secretaria. Como fizeram lá, fecharam, corromperam, e um lugar onde nós treinávamos atores, onde nós formávamos atores, formávamos pessoas, onde nós fazíamos uma universidade popular de arte e ciência, que recebia os mais importantes artistas e cientistas do nosso tempo, agora virou um lugar ocioso, um lugar que não dá nada, um lugar que dá doença mental. As pessoas que estavam avançando agora estão regredindo. E os poucos que nós conseguimos nos agarrar estão conosco fora, né, na Casa da Zezé, que é a nossa nova sede, na Avenise, e na Praça Rio Grande do Norte, no Engenho de Dentro, que é a nossa praça. A praça é nosso palco, nós não saímos da rua. Né? Então isso tudo vem demonstrando que é possível fazer uma política de promoção de saúde mental através da cultura. Nós sabemos fazer isso. Nós somos o país da Anísio da Silveira, nós somos o país do Paulo Freire, nós somos o país do Darcy Ribeiro, nós somos o país de tantos e tantos brasileiros que ousaram ir contra esse colonialismo caduco, né? Esse colonialismo que não se acaba, para uma sociedade, para experiências pelo menos, né? Experiências que foram experiências transformadoras, experiências que foram capazes de mostrar, como no caso da doutora Anísio, que a promoção científica da saúde mental é possível sim, mas tem que ter improviso, tem que ter imagem, tem que ter leitura, acompanhamento da imagem, tem que ter psicologia junguiana para poder saber o que cada imagem está ligada com o que, qual é o arquétipo, né, como fala o Jung, que é quando as ações encontram as imagens ancestrais, e isso transmite imensa energia psíquica,
gera doença mental quando é mal feito, gera estados neuróticos, estados psicóticos quando mal administrado. Então tudo isso tem a ver com a nossa própria história. A gente sempre trabalhou com esses rituais, com essa maneira de trabalhar em roda, em coletivo, em comunidade, né, em tribo. Né? Para tratar de uma pessoa precisa de uma tribo, para educar uma criança precisa de uma tribo, para cuidar de um velho precisa de uma tribo. Sem tribo não há humanidade. A humanidade é tribo. Então tudo isso ajuda a gente a refletir que o Brasil tem jeito, né? Eu venho de história de famílias traumatizadas, traumas de família, muitos traumas que estão ainda ativos, que estão ainda gerando doença nos meus parentes, e a gente conseguiu virar a mesa. A gente conseguiu desenvolver uma outra relação cultural, uma outra compreensão, conseguimos expandir a nossa consciência. Eu consegui expandir a minha consciência. E hoje eu vejo que através do teatro, que é um exercício de expansão de consciência, eu vejo as pessoas avançarem. Vejo sistematicamente. Claro que há pessoas que se adaptam melhor, há pessoas que se adaptam pior, há pessoas que são mais conflituosas, há pessoas que são menos conflituosas, mas nos últimos 8 anos, no Brasil e no Canadá, 1 ano e 8 meses, o que nós temos visto são pessoas se desenvolvendo, melhorando, perdendo peso, voltando a estudar, fazendo coisas, aprendendo habilidades, melhorando o humor, melhorando o nível de otimismo. Então tudo isso é definitivo, né? É isso que manda, é 100% a resposta dos pacientes. O que os pacientes estiverem melhorando é o que nós devemos fazer. Nós não devemos colocar a teoria científica, que muitas vezes não é científica, é pseudocientífica, na frente da resposta das pessoas. E a medicina, por vezes, faz isso, quando tem essa noção exagerada, né, de uma racionalidade médica desequilibrada, fáustica, né, que coloca o saber na frente do fazer e acaba violentando o fazer. Nós não, nós somos spinozianos, nós somos a doutora Nise, nós somos o Paulo Freire, nós trabalhamos com diálogo, né? Nós viemos da tradição do movimento de educação popular em saúde, das cirandas da vida, da doutora Vera Dantas, do Rai Lima, né? Do Espaço Ecobé, e isso tudo é tradição de diálogo do Brasil, né? Então a gente consegue ir por aí. Então eu acho que é um momento de observar a nossa experiência, saber o que nós fizemos, entender o que nós estamos fazendo, para poder se centrar, se enraizar em si próprio. É a história do Brasil. O que os artistas brasileiros, os produtores de comunicação no Brasil, os comunicadores no Brasil, deveriam estar fazendo, se tivessem alguma ideia de saúde, alguma vontade de promover a saúde, seria justamente elaborar peças, músicas, comerciais, teatros, danças acessíveis ao povo, né, públicos, que pudessem ser livremente acessíveis, mas que informasse a história das comunidades, a história do Brasil, a história do nosso povo, a história dos nossos ancestrais. Mas não, ao contrário, eles vendem tudo isso, apresentam de qualquer forma, vendem por um dinheirinho qualquer, e aí isso vai corrompendo a nossa memória, né? Toda essa crise é uma crise de identidade. Toda doença mental é uma crise de identidade, né? É quando a nossa identidade falha, né? Porque foi violentado, porque foi traumatizado, porque foi desestimulado, porque deprimiu, porque perdeu o contato com a própria raiz, perdeu o contato com o próprio ancestral, com a energia ancestral, né? Do conhecimento, da memória. Então tudo isso é importante nesse momento, né? Que o brasileiro possa se convencer de que não tem caminho fácil, né? Nós temos que resolver as nossas contradições ao invés de matar e dar tiro e tal, essas coisas que só aumenta, né? Só aumenta. E temos que resolver a nossa cultura. A gente tem que, cada um de nós, se encontrar como brasileiro, compreender a nossa cultura brasileira, porque senão nós vamos estar sempre vulneráveis a esse vampirismo cultural internacional, esse vampirismo financista. E é isso que está acontecendo mais uma vez no Brasil. E é sempre preocupante essas brigas de ódio, né, de polarização entre brancos e pretos, esquerda e direita, gay, hétero, evangélico, macumbeiro. Isso é sempre sinal de desequilíbrio dos dois lados, né? Desequilíbrio de quem está sendo oprimido e desequilíbrio de quem está sendo opressor. E nesse momento a gente tem que olhar nossa ancestralidade comum,
que nós viemos todos da mesma origem, vocês sabem. Há 4 bilhões de anos atrás, as mesmas bactérias, as mesmas células, os mesmos protozoários, né? Então, a humanidade inteira veio disso. Então, a gente precisa reconhecer a nossa história, reconhecer a nossa origem. E é isso que vai dando a nós noção de projeto comum, de sonho comum e de união. Então, é pela cultura que se une o povo. Não é pelo debate de briga, de ficar acusando, atacando um ao outro. Ao contrário, isso só promove mais doença mental, só promove mais energia negativa. Então, a história é que vai dizer a nossa verdade. E através da história, você é capaz de trabalhar no mundo e responder as perguntas que os seus ancestrais não responderam. E aí, você se desenvolve para valer. Se desenvolve com máxima potência de saúde e de consciência. Consciência sobre as ações e consciência sobre o mundo.